Como eu fiz aqui na Fazenda Recanto de Ouro. O meu nome é Caio Vandelrey, eu sou proprietário da Arroba Montanha, a melhor carne de sol do mundo, e nós estamos aqui em propriedade abaixo de 100 hectares, produzindo muita arroba, uma arroba lucrativa, porque o nosso objetivo do canal é compartilhar para termos uma pecuária lucrativa que dê dignidade para o homem do campo e que traga rentabilidade e sustentabilidade, porque não existe sustentabilidade sem lucro. Então vamos embora. Aqui, gente, na fazenda, nós rodávamos em torno de 80 a 90 animais por ano. Hoje, nessa mesma propriedade, a gente roda mais de 300 animais, gente, investindo em manejo, em cerca elétrica, em pastejo rotacionado, cerca elétrica móvel, usando o conceito de altura de entrada, altura de saída. E eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como se faz isso. O primeiro passo é você aproveitar o pasto que você tem. Vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui, nós temos aqui uma formação, gente, que tem mais de 20 anos. Esse pasto que implantou foi meu pai. Quando eu peguei isso aqui, estava rapado no chão, porque ele arrendava para terceiros. E o cara não tomava conta mesmo, ele explorava mesmo. Era uma pecuária exploratória, degradatória. E eu só fiz o quê? Recuperei isso aqui. Dei tempo de descanso e respeitei o manejo. Hoje a gente faz a altura de entrada, a altura de saída. O gado que vai entrar aqui, aquele gado que vocês viram no vídeo anterior, olha aí, 75 novilhas em 6 hectares. É um módulo de 6 hectares, as novilhas vão ficar lá em torno de 25 dias. Vai depender aí da altura de entrada e a altura de saída, porque aqui a gente faz assim. A gente aumentou a suplementação, porque a gente já está num período que o pasto não está rebrotando tanto, mas a gente está sempre respeitando, sempre calculando. Eu vou fazer um vídeo para vocês também, porque é essencial, gente, vocês aprenderem a calcular a quantidade de massa seca, a quantidade de massa verde, de matéria orgânica que você tem de pasto aí, para você calcular a sua lotação. Então tá aqui, ó. Qual é o primeiro passo na pecuária? Passo zero. Você manejar o pasto que você tem. Eu vejo muita gente, Caio, vou colocar um pânico, vou colocar um mombaça, vou colocar um MG5, vou colocar essas braquiárias altamente produtivas aí que a Embrapa lançou, que são ferramentas sensacionais. Mas se você não aprendeu a manejar nem o pasto que você tem, gente, me fala aí, faz sentido você investir, colocar mais dinheiro, mais recursos, se você não está tendo dinheiro agora? Qual é o sentido de você colocar mais dinheiro e achar que vai sobrar dinheiro se você fizer as mesmas coisas? A única coisa que vai acontecer é que você vai ter mais prejuízo, mais perda, mais frustração. E assim, a pecuária é margem apertada. Não estou aqui para falar mentira que você vai ficar rico com pecuária em área pequena. Não vai. É muito difícil, eu não conheço. Olha que eu já visitei muita propriedade. Eu posso falar assim, de boca cheia. Não conheço nenhum que ficou rico. Propriedade pequenininha. 20, 30, 50 hectares, só com pecuária de corte. Essa é a realidade, gente. Eu não estou aqui para vender mentira, não. Eu estou aqui para falar o que é que dá para a gente fazer, o melhor que dá para a gente fazer. Inclusive, se você tiver água na sua propriedade, igual a gente tem aqui, eu sugiro você começar com a areazinha de agricultura. Mas isso é um conteúdo para outro vídeo. Aqui nós vamos falar de manejo de pastagem. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é um pasto, isso aqui é braquiarinha, tá vendo? Isso aqui é um pasto que foi misturado, braquiarinha, que é Braquiária decumbens, com braquiarão, que é Braquiária brisanta, CV marandu. Ó, tá vendo aqui essa touceira? Essa touceira é diferente dessa touceira. Ó, essa touceira aqui, capim, ó, a folhinha menor, é diferente dessa aqui, com a folha maior. Tá vendo? Ó, uma touceira do lado da outra. E por que aqui não está tendo pastejo seletivo? Porque a gente usa pressão de pastejo, alta lotação. O animal fica aqui num espaço pequeno por poucos dias, então a gente pressiona ele a comer isso daqui. Aqui o animal não manda não, aqui quem manda é a gente. Então você tem que ser um pastor do seu pasto. Não é o gado que manda, é você que manda. Então qual é o conceito do manejo de pasto aqui da Fazenda Recanto de Ouro? Baixo tempo de ocupação, com alta lotação e alto descanso. Ou seja, você coloca uma área pequena para o animal pastejar, ele vai ficar pouco tempo ali, vai jogar na altura de saída e vai sair, como diz o conceito. A altura de saída, saiu.
A partir do momento que ele saiu, aquele pasto vai rebrotar, aí vai chover, vai lançar novos brotos. Então se você fizer isso aí, período de ocupação de 2, 3 ou no máximo até 5 dias, que é o que eu sugiro que você se esforce ao máximo. Eu sei que é difícil, gente, mas se esforce ao máximo para você fazer uma parcela que o animal fique no máximo 5 dias nessa parcela, e só que bem dimensionado, com suplementação ajustada, isso é conteúdo para outro vídeo. Mas o primeiro passo é esse, gente: entender a recuperar o pasto que você tem. Qual é o primeiro passo, Caio, da pecuária? Aprender a usar os recursos que você já tem. Só com manejo, R$0, você vai fazer um resultado melhor. Daí quando você tiver um resultado melhor, que você dominar cerca elétrica, pastejo rotacionado, taxa de lotação, tempo de descanso, suplementação, aí você vai pensar numa adubação, numa irrigação, em fazer um pânico e aumentar a suplementação. Mas enquanto você não souber o custo da arroba produzida, enquanto você não souber manejar o seu pasto, que a gente está falando aqui de manejo de pasto, não vai funcionar, gente. Vocês não vão ter lucro na pecuária, principalmente com propriedades pequenas, manejando mal o pasto, pasto rapado, pasto taludo, pasto passado. Não vai funcionar. E se você colocar mais dinheiro você vai perder. Falo por experiência própria, já errei muito e estou aqui para poder compartilhar tudo que eu aprendi nesses 13 anos aí que eu toco aqui a propriedade. Sou a 4ª geração de pecuarista, onde era aquela pecuária mais extensiva, tinha muitas áreas, a família, só que isso veio diminuindo, não profissionalizou. Vieram as novas gerações, saíram da fazenda, ninguém quis mexer com a fazenda. E aí não teve tecnologia, não teve avanço. E foi ficando pequena e foi ficando sem lucro. E aí você vai vendo as pessoas indo embora, fala que não dá dinheiro, não dá mesmo. A gente não aprendeu a manejar, a estruturar, a fazer conta. Qual o custo da sua arroba? E tá aqui, ó. O primeiro insumo chama-se pasto. E o melhor é qual? É o que você já tem aí, que já está plantado, que é só você manejar. Então eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho, vou soltar aqui depois dessa gravação, de como é que era esse pasto, como é que eram as cercas da propriedade, como é que era a estrutura, para vocês verem que eu fiz do zero também. Só que tem 13 anos que eu estou fazendo. Aqui, gente, vai ficar um pouco difícil de ver aí na tela, mas é para mostrar, tá no computador. Isso aqui é a cerca, tá vendo? Toda aberta. Minha mãe comigo. Olha a qualidade da cerca, a qualidade do pasto. Foi assim que eu comecei, tá? Olha aqui, a cerca, tá vendo? Arame farpado, todas as estacas podres, tudo jogado, o gado não respeitável, obviamente. Pasto rapado, mas tem planta, tá vendo que tem planta? Ó, tá a lua bonita, mas é um pasto rapado. As bezerrinhas magras aqui. Ó, jogando uma manguinha ali pro gadinho cruzado, gadinho ruim que dói. Ó, o cavalo espojando no chão, a cerca quebrada e o pasto rapado. Esse, vou mostrar mais aqui para vocês. Aqui eu já tinha começado, ó. Olha a qualidade do pasto. Olha só isso. Aqui já era eu já tomando conta, foi bem no início, fazendo as reformas, gadinho. Já tinha mexido no curral. Ó o pasto. O pasto era só vassoura. Ó, os que tem pasto era rapado. Mas tá vendo que tinha planta? Então aqui eu tava aprendendo ainda o que eu tinha que fazer. Ó, tem planta, mas tá rapado, tá no chão, não tem capim. Ó, esse cavalinho, gadinho, ó, tudo rapado. Onde você vê gado, tá rapado. Gadinho bem cuidado, mas não tinha lotação quase nenhuma. Não tinha capim, ó, tudo rapado. Ô, rapadorzão brabo. Aqui, ó, foi logo no início, eu não tinha dinheiro para pagar ninguém, não tinha saído dentro dos meus custeios e investimento, ó, eu mesmo. Coloquei as primeiras cercas elétricas lá. Olha como é que eu cavei retinho. Mas ficou muitos anos essa passagem de fio aí. Passei nas porteiras, no curral, de um passo pro outro, tá vendo?
Eu mesmo, sozinho, Deus, força de vontade, coloquei para funcionar. Cortando o eucalipto, fizemos cocheira, tudo mais com aqueles eucaliptos lá, mexendo no curral, dando descanso, fazendo as cercas. Aqui foi até antes daquele outro que eu já mostrei. Fomos mexendo, compra estaca e faz cerca, e chove, e registra. Ó, a cerca toda nova, tá vendo? Divisa lá que gerava briga com os nossos vizinhos, todo mundo reclamava que era arrendado e o cara que arrendava não consertava, e meu pai também não fazia muita questão, então quebradinho e cerca nova para cima, cerca nova para baixo, mais cerca nova, e fomos fazendo. Aqui ó, já é 2017, que já sabia mais ou menos o que eu estava fazendo, eu já cerquei as nascentes, ó, cerquei tudo, coloquei, tá vendo? Ó, como é que era degradado. A represa começou a ter água de novo, o gado já não entrava mais, tá vendo? A cerca tá lá até hoje, essas cercas. Cerquei, fiz cocheira nova, mais divisão de pasto. Ó como é que o negócio já estava diferente aqui. Mas com baixa lotação ainda, 70 animais, 80 animais. Era o que a gente conseguia lá com 5, 6 pastos na propriedade. Mas tá vendo que já tinha pasto? Ó, tá baixinho, mas tem pasto aí, ó. E não tem gado, então, ou seja, tava em descanso. O pasto que tem gado tava mais bonitinho. Então aqui eu já tava mais sabido um pouco. Olha, aqui já tem mais pasto, tá vendo? Um pastinho de qualidade já melhor, fechadinho, ó, aquela cocheira que eu tenho aqui lá nos módulos espelhados do lado do meu curral, que depois eu dividi em mais pasto, ó, a água, já coloquei água aqui, ó, o pastinho já tá mais bonitinho, ó, aqui já tava começando a melhorar o negócio, ó, 2017, ainda tinha cria, gente, aí, ó, a novilhada cruzada, com touro Nelore PO. Eu achava que era uma vantagem tremenda esse tipo de gado. E aqui é a área que eu tive que reformar, tá vendo? Aquela área lá do fundo, que é o módulo F hoje. Tive que reformar e reformei e ficou bom o negócio. Aqui eu tava mostrando. Essa área eu não mexi, que é uma área de baixo. Mas ó, degradado os morros, fui dando descanso para essas áreas aí. Hoje tá bem bonito. Aqui, gente, ó, já 2018, ó. 2018 já dava gosto de ver o negócio, ó. Capinhão. Aqui já tinha já mais divisões, ó, tá vendo ali? Divisão, gado, cerca, coxo, bebedouro. Ei, novilhada bonita. Aqui eu já fazia recria e terminação de novilhas. Cavalinho que eu gostava. E aqui ó, aquele pasto que eu tinha formado lá no fundo, ó. Aqui já estava formado o pasto. Aquele pasto que estava rapado, degradado, ó. Aqui já estava em uso. Ó, formação top. Aranduzão de guerra. E ó, aqui já era um pecuaristazinho nota 7. E o gado de cria e o capinhão arrumado, ó. Capinhão, hein? Tá vendo? O capinhão arrumado. Ó, descanso. Sem gado, e olha como é que tava bonito. Aqui com o gado lá de cima, tá vendo? Já era outra divisão. Stand bom de planta, ó. Aprendendo.
Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez. Faz um planejamento de prioridade, olha o seu caixa, olha se você tem dinheiro. Se for pegar recurso no banco, avalia quanto você consegue pagar para diluir aquilo dentro da sua operação e ele vai entrar como um custo. Por exemplo, Caio, fiz o descanso aqui, diminui a lotação, mas o pasto não recuperou. Muita invasora e morreu o pasto, entrou gramão, entrou invasora, não tem jeito. Então beleza, qual o custo? Vamos recuperar aqui 2 hectares? 3 hectares, 4, 5, vai depender do seu caixa, vai depender do tamanho da sua propriedade. Então você vai lá, 10% da sua propriedade, então você vai lá, faz um trato cultural, faz uma análise de solo, porque sem análise de solo, como é que você vai tratar? A análise de solo é igual o exame que a gente faz pra gente, é análise de solo. Você faz a análise de solo, corrige o seu solo, planta o capim certo, então vai olhar o que? Chuva, relevo, se é um solo arenoso, se é um solo argiloso, se nas águas ele alaga, se não alaga, se você vai fazer um manejo mais intensivo, vai adubar, não vai adubar, se não vai no básico. Ah, Caio, não tem ainda experiência e não quero errar. Então vai no básico, vai no Marandu, que não tem erro. Ah não, Caio, quero um negócio mais intensivo, vai no Pânico, mas escolhe bem feito, sabendo que você tem que entender de manejo de pasto. A altura de entrada, a altura de saída, adubação, suplementação, GMD, tem balança na fazenda? Se não tiver, tem que ter. Como é que você vai investir numa Ferrari e ao invés de colocar o combustível da Ferrari, você vai colocar água no tanque? Não dá. Se você colocar um sistema, um pasto que exige um investimento de adubo, de nutrição, você tem que ter um pasto que dê condição para esse pasto, uma condição de produção para esse pasto entregar aquilo que você precisa. Então tá aqui, ó, não tem nada demais, sempre tem o que melhorar. Tem umas áreas até que já tá um pouco, ó, aqui é a realidade, ó, tá vendo aqui? Aqui tá um pouco aberto, isso aqui não é legal, mas tem menos de 1 metro quadrado, ó. A gente tá vendo que tem aqui uma planta. Isso aqui é manejo, com manejo, no máximo, se quiser, um adubozinho bem localizado para fechar aqui essa clareirazinha pequena. Mas no geral, 90% aqui, 95% do pasto tá bacana, tá com cobertura legal, tá com altura legal, a gente tá com manejo bacana. Então é isso que você tem que olhar, o pasto zero da sua propriedade. Como é que tá meu manejo de pasto? Primeiro, qual cultivar que eu tenho? Vai aí, se você quiser, pergunta aí que eu te respondo. Qual o manejo, Caio, de altura para esse pasto aqui? A altura de entrada e a altura de saída. Caio, como é que eu calculo quanto tempo que vai ficar nesse pasto? O que eu preciso para te responder disso? O tamanho da sua área, a quantidade de gado, com peso do gado, não é só que tem 10 cabeças. 10 cabeças não me diz nada. 10 cabeças de 300 quilos são 3.000 quilos de gado. 10 cabeças de 200 quilos são 2.000 quilos de gado. É nisso que vocês têm que entender. O gado consome de acordo com o peso dele, o peso vivo dele. Então, uma novilha de 10 arrobas, ela come mais que uma novilha de 6 arrobas. É óbvio isso. Só que a gente precisa falar do óbvio. Às vezes a gente não para pensar. Então, assim, o que é melhor você ter... O que é melhor não? Qual é a diferença? Eu tenho 10 cabeças de 200 quilos, são 2.000 quilos. Se eu tenho 10 cabeças de 300 quilos, de 10 arrobas, são 3.000 quilos. É 50% a mais de gado, apesar de ser o mesmo número de cabeça. Então, não foca na cabeça. Vamos focar em métricas, em número. E o número diz o quê? Quilo de gado. Eu tenho 2.000 quilos de gado. E ele come 2,5% do peso vivo dele. A dieta total é o quê? Pasto mais suplemento. Então você vai me dizer o suplemento que está comendo, a área, a quantidade de peso de gado. É isso que a gente precisa. E o resto a gente mede. Faz massa seca, faz uma amostragem, né? Coleta o solo, faz uma massa seca. Inclusive, acompanha aí no meu canal, vou fazer um vídeo sobre como calcular a massa seca de forragem, para você estimar quanto de pasto você tem na sua fazenda. Pode ser que esse vídeo demore uns dias ainda para sair, mas ele vai sair aí no canal. Então, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ter aí a indicação do vídeo de como calcular massa seca. Então, isso tudo, gente, é manejo de pasto. Olha como é que tá bonito aqui. Tempo de descanso. Esse pasto aqui
já tem cerca de 20 dias descansando, enquanto o gado está lá. Aí o gado vai terminar de comer aquele módulo lá, de 6 hectares, aqui é um módulo de 3 hectares. E o gado vai vir para cá, e quando o gado vier para cá, lá vai estar descansando. Tem outro aqui em cima, descansando também. Tem outro aqui do lado, descansando também. Então eu sempre estou ocupando em torno de 20% da propriedade e 80% está descansando. Então olha como é que isso muda o jogo, principalmente nas águas. Na seca, gente, não adianta. Se não tiver luz, temperatura e umidade, chuva, o pasto para de produzir. Então não adianta você querer manter a mesma quantidade de gado nas águas e na seca. Se você não tiver um aporte, né, uma silagem, ou aumentar muito a ração, você não vai conseguir manter a lotação. Se você estiver numa região igual a minha, que chove só no verão e na seca não chove, faz frio, a gente chega a produzir aqui 70%, 80% de todas as toneladas de massa seca de pasto nas águas. Então vocês entendem que faz sentido eu produzir também as arrobas nas águas, 70%, 80%, e produzir só 20% na seca, já que eu só tenho 20% de capim, não é óbvio? Só que é um óbvio que ninguém fala, você não vê ninguém falando. A pessoa quer te enfiar o quê? Vai na ração, vai na ração, vai na ração. Ração é caro, eu fiz o vídeo aí, olha aí, bezerras de 5 até 13 arrobas. Você tem que tratar, se não tratar não vai. Se entrar na seca, tem que aumentar o trato. Se aumentar o trato, diminui o lucro, você come a sua margem. Então tudo isso envolve manejo de pasto. Então se você gostou do vídeo, me fala aí. Se você ficou com dúvida, me fala aí o que mais você quer saber sobre pasto. Ah, fica mais um pouquinho. Inclusive, vou falar aqui para a gente finalizar, não menos importante, talvez o mais importante. Qual o manejo de altura que a gente faz aqui? De 20 a 15 centímetros a altura de saída e de 40 a 50 centímetros de altura de entrada. Por que esse gap, Caio? Porque às vezes na operação tem o ideal, o perfeito e tem o que dá para fazer. Então a gente só tem aqui um colaborador. Então às vezes ele não dá conta, porque um gado vara uma cerca e quebra um piquete, um cano estoura, tem que resolver a água. Tem que fazer uma pesagem de gado, tem um animal para curar, tem um cavalo que machucou. A gente tem aqui também alguns outros serviços, né? Tem uma chácara, tem um pomar para tomar conta, tem uma adubação para fazer de uma muda que plantou. Então assim, tem essa margenzinha, mas acima de 50 centímetros para a braquiária, o marandu e o decumbens, ele vai trazer muito talo, mas até 40, 45 tá top, não precisa... cai mais 5, nada, isso aí não vai fazer diferença. E a altura de saída é a mesma coisa, de 15 a 20. Mas avalia bem também o volume de folha, porque às vezes se o seu pasto hoje ele tiver passado, tá alto demais, talvez se você jogar a 15 centímetros não vai ter nada, e o gado vai sentir demais, porque vai ter só talo. Cara, joguei 15 centímetros aqui, o gado tá emagrecendo. Não, então você não seguiu o que eu tô falando, que eu tô explicando aqui para vocês. Se você faz o manejo errado e quer começar a fazer certo, você tem que fazer aos poucos. Você vai diminuindo o talo, vai aumentando a proporção de folha. Tá vendo que meu pasto aqui é só folha? Ó, vou voltar aqui. Ó, não tem talo. Não tem talo. É folha. Folha de cima e embaixo. Nós estamos aqui, ó, meu palmo é 25 centímetros. Esse está com uns 45 centímetros. Esse braquiarinho aqui. Ó, vou para uma torceira de braquiarão. Torceira de braquiarão aqui, ó. Mesma coisa, ó. Em torno de 50 centímetros. Ó, folha, folha, folha. Então, você tem que avaliar também o dossel dessa planta, a estrutura dessa planta. Provavelmente se você degradou, se você rapou, se você exigiu muito, vai estar ruim. Então você vai ajustando aos poucos. Então a altura de entrada, 40 a 50 centímetros eu considero ideal. A Embrapa fala 30, mas 30 é para um capim muito bem manejado, com solo muito estruturado, com a densidade de folha muito alta. Eu acredito que para seguir os 30 centímetros tem que estar adubado. Se não tiver adubado, na minha experiência, que eu não adubo, gente, ainda, pretendo adubar aqui alguns módulos. Até depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Por quê? Porque, gente, o passo é, aprenda a manejar primeiro, divide os seus passos, aprenda a calcular custo da sua arroba. Depois que você entender isso, porque pensa comigo, se você não sabe o custo da sua arroba, se você não sabe manejar pasto, não sabe nada, como é que você vai saber se você gastar, por exemplo, Caio, gastei aqui 3 mil
de adubo para adubar meu pasto. Agora me responde aí, como é que você vai falar se valeu a pena ou se não valeu a pena? Porque eu parto da premissa que se eu invisto 3 mil de adubo, eu tenho que tirar os 3 mil que eu coloquei, né? Porque tem que me devolver os 3 mil e tem que me dar um lucrinho, pelo menos o quê? 10%? Então tem que me devolver R$3.300, no mínimo, do mínimo, do mínimo. Se a gente for honesto mesmo, tem que render uns 50% a mais. Então eu botei 3 mil, tem que me devolver 4.500. E como é que me devolve 4.500? Em produção de arroba. Mas se eu não sei o custo da arroba, eu não sei que tanto que eu tenho que produzir a mais de arroba, eu não meço o meu custo de produção, eu não meço a minha massa seca, eu não sei que tanto de forragem que eu estou acumulando, eu não sei colher. Como é que eu vou chegar nessa conclusão se valeu a pena ou não esses 3 mil? Só Deus, né, gente? Então a gente tem que aprender que pecuária é número. E eu sou engenheiro de formação. E qual foi o meu desafio aqui? Transformar tudo em número. Como é que eu transformo capim em número? Vou fazer um vídeo aí. Como que eu transformo capim em número? Vou mostrar número de cima a baixo, que aqui eu acordo e durmo fazendo conta, gente. E não é fácil, pecuária não é fácil. Quem fala que é fácil, que dá dinheiro, não sei o quê, não é fácil, não dá dinheiro, não fica rico com pequenas propriedades. A gente trabalha e busca uma vida digna, mas é isso. E eu vou falar aqui da realidade. Nós vamos fazer outros vídeos, esse vídeo é sobre pasto. Então é isso. Aprenda a manejar seu pasto, a altura de entrada, a altura de saída. E me manda aí qual foi a dúvida que ficou, qual vídeo mais sobre pasto que vocês querem que eu faça. Então, ó, coloca o sininho, se inscreva no canal, compartilhe para chegar até outras pessoas. Isso é muito importante para a gente fazer conteúdos cada vez melhores, porque eu moro longe da propriedade, eu vim aqui só para gravar, fica 350 quilômetros, mas eu faço de coração, gente, porque eu passei por muita coisa e eu quero de coração ajudar você aí, para você não precisar passar tudo que eu passei. Vocês vão economizar tempo, dinheiro, saúde, tudo isso. Vamos embora, tamo junto, tá?